neste computador. Então vamos lá, DBA. Seguinte, você passou aquele doc para mim pedindo um monte de dicas, né, de como, instruções de como fazer uma série de coisas, e eu dividi cada um dos itens em scripts diferentes. Então a gente vai falando aos poucos de cada um deles a gente inicia e termina um vídeo. O primeiro que você passou aqui para mim foi consultar sessões e processos lá do SO. Então você escreveu lá quais processos estão em execução, quanto tempo estão em execução, a origem, o usuário, estação, IP, servidor. Né? Retorna dados das sessões ativas e seus respectivos SQLs. Então vamos lá. Como é que a gente pega isso? Eu já tinha um SQL aqui pronto, que eu dei uma adaptada aqui para deixar o essencial. Para pegar sessões do Oracle, a gente tem lá a visão $session. Para pegar processos do SO, $process. Então a gente faz um join entre as duas. Aí eu quero pegar dados do SQL, $SQL, faço um join dela com a sessão, com a $session. Aqui eu pego algumas outras informações nessa SES.io, que eu preciso rever aqui no script, o que eu estou pegando dela. Se é que eu não tirei, deixa eu ver, C ponto. Talvez eu já tenha até tirado, que era algo que não interessava porque você tinha pedido. Senão eu arranco fora daqui. Essa daqui, $SQL Bind Capture. Lá no SQL Server vocês também têm o conceito de variável bind, né? Sim. Então, quando você usa variável bind no Oracle, o SQL, aqui na $SQL, ele não vai mostrar o valor que você passou como variável bind, ele vai mostrar um código interno. E aí você quer saber o valor variável bind usada na hora que chamou aquele SQL, tem que fazer um join com essa visão. Porém, ele só vai mostrar o valor da última variável bind utilizada naquele SQL. Chamou o SQL 1000 vezes, você só vai ter o último valor de bind. Tá? Você não tem o histórico. Aí eu filtrei aqui sessões ativas. Username is not null é uma forma de pegar somente os processos de foreground, somente processos de usuário, e não as sessões de background do Oracle. Tem outra forma de fazer isso também, mas essa daqui é a mais antiga, é o que eu estou acostumado a usar ainda. E aí eu fiz um group by aqui, só por causa de uma coisinha. Cadê? Esse listtag aqui é uma função do Oracle que agrupa valores de múltiplas linhas numa mesma coluna. Aí a gente está pegando vários... Se você usar 10 valores de variáveis bind no SQL, essa visão $bind capture aqui ia retornar 10 linhas. Então eu agrupo os 10 valores numa única coluna, tá? Com essa função e fazendo o group by. Tá? Só por causa disso eu estou fazendo o group by. Se a gente não quisesse pegar o valor bind, eu arranco isso e arranco o group by daqui. Então a gente vai executar na máquina virtual, só que a máquina virtual não tem nada rodando lá. Então a gente tem lá uma aplicaçãozinha nela que eu uso nos treinamentos, que é o Carbench. Eu vou pegar um comandinho aqui, vou passar para você. E aí você executa aí também. Deixa eu pegar ele aqui, que é para rodar o Carbench por... Vamos pegar 1 hora aí. Ele vai ficar durante 1 hora simulando N usuários executando diversos SQLs lá. É como se fosse um stress test. É para fazer teste de estresse mesmo. A ferramenta é mais indicada para isso. Aí eu uso ela nos treinamentos para ter alguma coisa rodando ali enquanto a gente está analisando o problema no banco. Né? Eu vou te passar esses comandos aqui no chat. Deixa eu adaptar ele, 10 usuários, 20 minutos. Vou colocar aqui 60 minutos. 50, vai? 50. Pronto.
Pô, vamos deixar rolando aí. Depois você, no final você me passa os scriptzinhos que a gente usou. Até pra gente seguir a mesma linha, depois eu vou testando, entendeu? Tá bom. Bom, passei no chat aí para você. Apesar que você não tem os scripts, né? Você não vai conseguir executar, na verdade. Depois eu te passo o Sim. script. Aí depois você salva o pacotinho e manda pra mim e Tá, eu testo. então deixa eu pegar aqui. Eu vou entrar num diretório aqui que tem o utilitário. Aí eu vou mandar ele rodar aqui por 50 minutos, simulando 10 usuários fazendo entrada de pedidos. E aí ele começa aqui já a rodar, tá 0 usuário conectado, daqui a pouco vai aparecer 10 de 10, aí a gente começa, ó, 10 de 10. Pronto, já tem 10 usuários conectados lá, fazendo SQLs no banco. E aí eu vou executar esse select aqui. E a gente vai interpretar ele. Tem tudo que você me pediu. Ó, número da sessão no banco e número do serial. No Oracle, você precisa dos dois para identificar uma sessão. Então, quando você vai matar uma sessão, você precisa dos dois. Tá? Então, o conjunto dos dois é que identifica uma sessão. Aqui tem o número do processo no SO. Se você quer dar um kill menos, matar esse processo direto lá no SO dessa sessão, você pode dar lá kill menos 9 e esse número aqui. Aqui o programa, né, como é um JDBC, está executando via JDBC, ele vai mostrar o JDBC Team Client, o nome do usuário que está conectado, o SQL ID, que é o identificador do SQL. O mesmo SQL pode ter N planos de execução, N cursores filhos. Normalmente, a maioria vai ter só um, né, 0, só um cursor. E aí, quando você tem um SQL que gera mais de um plano de execução, você vai ter outros números aqui, 1, 2, 3. Custo do SQL, está aqui, ó. Sessão estão ativas, né? Eu filtrei por sessões ativas somente. Data de logon, data de atividade, usuário do SO, máquina, eventos de espera. Você tem isso lá no SQL Server também, né? Wait events. Tem sim. Tá. Então, a gente tem os wait events no Oracle. Agora, um determinado SQL aqui está aguardando esse evento Direct Path Reading, que é uma leitura direta no data file, carregando para PGA, que é uma memória lá do Oracle. Então, aqui pode ser tanto um evento de espera, quanto um evento de processamento, um evento de CPU. Se fosse um evento de rede, que é bem comum, Aparece aqui também. aí ele aparece como aí para um evento de rede? Aqui, ó, na mesma coluna event. Esse daqui, ó, os eventos, os wait events, eles possuem 13 classes. Uma dessas classes chama network. E aí ela tem dezenas de eventos de espera da classe network. Esse daqui é um deles, ó, SQL Net Message to Client é um evento de rede. Aí você tem que consultar lá no Oracle Support, ou vai no Google, né? Eu prefiro, quem tem acesso ao Oracle Support, eu indico ir lá, joga isso lá no campo de busca, lá da base de conhecimentos do Oracle Support, e aí ele vai te trazer as informações sobre o que significa esse evento de espera. Então, os que ocorrem mais, a gente acaba decorando, né? Esse Sim, é a daqui, mesma coisa no SQL, eu acabo decorando os eventos que ocorrem mais mais. acontece, né? Esse aqui significa que está mandando os dados para o cliente, está aguardando mandar os dados para o cliente. Aí, tempo de execução, tempo de espera, SQL, tempo de CPU, né? Também. Tempo de CPU, tempo do SQL total. Tempo de execução total, aqui é o tempo de CPU total. Depois tem o tempo aqui, ó, de execução por cada execução. Porque o SQL aqui tem o tempo total, 24 segundos, ele foi executado 16 vezes. Aí isso dividido por isso dá 1,5. Aí quantas linhas processou no total? Se executou 16 vezes, tem 16 linhas processadas, é porque retornou provavelmente uma linha em cada execução.
Buffer-gets é blocos na buffer cache, blocos em memória, que ele pegou, leu lá da memória. Disk reads, leituras em disco. Application wait time sec, né? Quantidade de segundos que está aguardando, eventos de espera da aplicação. Né? Quando ficou aguardando, era por causa de eventos de espera da categoria application. E aqui o tempo de concorrência, né? Tem um monte de colunas aí que vão indicando esses tempos. Eu já fiz os cálculos ali para retornar em segundos, normalmente, na lista de colunas. Modo do otimizador, tá? Que aí é um parâmetro do Oracle, é importante saber que isso daqui influencia no plano de execução. Quantidade de memória que esse SQL está usando na PGA. Qual é o SQL sendo executado? Ó. Esses pontinhos aqui, ó, o begin, order entry, new customer. Está chamando a package order entry, procedure new customer, e está recebendo vários valores que são variáveis binder. Ele mostra esses códigos aqui, ó, 2.10, 2.9, onde é uma variável bind. E aqui tem um valor, ó, das últimas variáveis bind sendo utilizadas. Em alguns casos, aqui ele não mostra mais, eu não sei dizer o porquê nesse caso aqui. O SQL ele tem um limitador de tamanho, né? Vamos pensar assim, 256 caracteres ali para mostrar a query inteira, né? Ah, sim. Não sei se o Oracle tem isso aí. O Oracle tem várias visões que mostram o SQL. Dependendo da visão e da coluna, ele trunca o valor. Então, vamos pegar essa daqui que eu estou mostrando, que eu não, vamos ver aqui qual. Não sei. Eu venho aqui no cantinho direito dela, vem um lápis aqui para ver o conteúdo total. Só que para saber isso, ó, vamos ver lá na minha lista de colunas. Qual que é uma que eu peguei? Peguei a SQL Text da tabela B. Qual que é a tabela B? Deve ser a $SQL. Deixa eu dar um desk nela. A gente vê o limite dessa coluna. De cor eu não lembro. Tá demorando, né? Porque tem 10 sessões de usuário lá fazendo transações, consultas. Num PCzinho, né? SQL Text, ó, essa daqui, o limite dela é 1000. Porém, se eu quiser o texto completo, na mesma visão, tem a SQL Full Text, que é do tipo CLOB. CLOB é texto largo, texto grande, né? Tem isso também no SQL Server, né? Deve ter um outro nome, talvez, coluna do tipo LOB. DBA? Caiu aí? Tô te ouvindo, mas não. Tô aqui, Fábio. Opa. Tô aqui. Tava no mudo aqui. Mas tô te ouvindo. E tem esses dados também tem no SQL. Eu acho que isso aí é independente de banco. Acho que todos os bancos trabalham com CLOB, né? Lá também é CLOB no SQL? Também. Também, né? Beleza. Só o que muda lá que é varchar, né? Não tem varchar 2. Então tá. Então aqui, ó, atende aquela primeira necessidade que você me pediu. Hash value, aqui você falou, ó, retorna dadas sessões ativas e seus respectivos SQLs. O que importa, na verdade, hoje mais é o SQL ID, ao invés do hash value. O que eu pensei aí é o seguinte, que, né, quais são os processos de execução, quanto tempo tem a execução, aquela query mostrou a origem do usuário, estação IP, né? Uhum. E mostrou o hash lá, o que o cara tá executando, ele tá fazendo insert e tal. Aí volta lá naquela query lá que você tava lá na consulta. Aqui. Isso. Vamos pensar o seguinte, roda lá pro final para a gente pegar uma query. Pegar o SQL. Insert, isso. Aí, parou aí. Insert, int, blá, blá, blá.
Vamos pensar, ou select aí, né? Vamos pensar que essa query aí a gente identificou que seja essa query que esteja degradada. Como é que eu faço para pegar o plano de execução dela? Isso aí eu coloquei no final. Teve lá no teu Tá. documento, você colocou Se você, mais lá na frente como item 6. tá, se você quiser seguir em sua ordem, não tem problema não, para não atrapalhar seu... Vamos já falar o item 6. Já puxou o gancho, então eu já falo o item 6. Agora você quer o plano de execução dela. Então, ó, vou pegar aqui o SQL ID dela. Tá aqui, ó, numa coluna bem no início, se eu não me engano. O que importa para mim é o SQL ID e o child number. Tá? Então, vou pegar esses dois valores. Vou aqui, ó, no script de número 6. Aí, ó, existem várias formas de você fazer a mesma coisa. Então, o que eu costumo fazer eu faço um select, né, from table. Esse table aqui está convertendo o resultado de uma função chamada display cursor, da package DBMS Xplan. Ela pega aqui o SQL ID e o cursor child number. Então, ó, o SQL ID está aqui, Ctrl X, Ctrl V. O child number já, normalmente, se não tem mais que um plano de execução, é sempre 0. Se eu quiser até omitir esse parâmetro, o default é 0, não vai ter problema nenhum. Você só vai precisar realmente passar o número do cursor se for diferente de 0. Então, vou passar aqui, ó, sem o parâmetro do valor 0 lá. Então, estou te ensinando um modo que eu gosto de fazer. Então, tá aqui, ó, esse é o plano de execução. Mostra aqui o SQL de novo, ó, completo. Uhum. E aqui o plano de execução dele, que por sinal é bem simples. Na verdade, é simples por causa de uma configuração aqui da minha máquina virtual. Espera aí, deixa eu mudar essa configuração aqui, que ele vai ficar mais completo. Show parameter. A configuração que eu fiz aqui para... Deixa mais é features enable. Tá aqui. All rows. Eu achei que o Features Enable estava menor que 18, que é a versão dele aqui, porque às vezes eu faço isso em algumas turmas, mas não tá. Por que só mostrou isso? Normalmente ele mostra algumas coisinhas a mais aqui. Tem um outro parâmetro do Oracle, deixa eu lembrar aqui agora, e o valor dele é Basic, Typical ou All. Agora esse que não lembro de cor, deixa eu dar um show parameter aqui, para ver a lista completa de parâmetros. Se você vê aqui, primeiro que eu aqui, uma coluna valor, essa terceira coluna aqui, com um valor basic ou typical, né? O typical já mostraria o que eu estou esperando. Ele deve estar como basic, o nome do parâmetro. Aqui deu um branco agora. Não sei o que, time. Deixa eu colocar aqui, isso for parameter time. Estatísticas. Boolean, Inter... Não estou achando, não. Não, deixa eu pegar a lista completa de novo. Deixa eu limpar tudo aqui. Lista completa. Eu tenho isso nos scripts do treinamento, para não ter que ficar passando por isso de ficar esquecendo. Deixa eu lembrar aqui agora. Deixa eu jogar no Google aqui, vai. Oracle Parameter Typical. Vai trazer mais rápido. Statistics Level. Statistics Level. Já está como typical. Por que não mostrou? Não entendi. Deixa eu pegar um select lá. Ver se o select ele vai mostrar mais dados. Normal que ele mostrasse algumas coluninhas a mais ali. Select tem esse. Tem esse card aqui. Vou pegar o SQL ID dele. Tá, aqui mostrou mais. É o insert mesmo, que estava só mais limitado, né? Linhas. Então, aqui é o plano de execução do select.
Não sei se do SQL Server é meio parecido, se tem alguma coisa parecida, né? O SQL ele mostra de uma interface gráfica onde ele está usando, que tipo de índice que ele está usando, se está usando um seek, um lookup, O Oracle entendeu? também tem a interface gráfica, é que eu não gosto da interface gráfica. Tem aqui, ó. Cadê? Aqui no SQL Developer, tem um botãozinho aqui que mostra a parte gráfica. Eu prefiro a parte texto. Coisa de Oracle, né? O pessoal do Oracle gosta de tela preta, texto, já está acostumado com isso. Nós somos mais raiz, né? Nós empurramos mais o mouse, né? Caralho, cadê o... Aqui, ó, plano de explicação, o F10. Aqui, ó. Então, aqui ele mostra a parte gráfica, e aí depende mais da ferramenta, né? Se usa aqui. Lá vocês têm o SQL Enterprise Eu tenho uma ferramenta Studio, né? de terceiro que ela me dá uma visão exatamente como você está mostrando aí. Tá. Aqui, ó, o plano de execução do SQL. É que aqui, na verdade, ele está mostrando o plano de execução desse SQL, e não do SQL que eu quero ver. Do SQL que eu quero ver, se eu pegar isso daqui... Peguei isso daqui. Aí eu Então, seleciono. quando eu tenho uma query que eu pego o plano, o SQL, né, pensando no Management Studio, ele me dá nem sempre dá, né, mas algumas vezes ele dá uma recomendação. Olha, cria esse índice aqui que a sua consulta fica melhor. Tá. No Oracle também tem isso. A gente vai chegar lá também, só que no Oracle, diferente do SQL Server, para usar isso você já depende de licenciamento extra. Tá? Não é Que é o gratuito. Tuning Advisor? Do SQL Tuning Advisor. Tá? E o SQL Tuning Advisor é a feature, né? É a ferramenta. Para a licença que você tem que ter é do Tuning Pack. E para ter a licença do Tuning Pack, tem que ter a licença do Diagnostic Pack. Então, você tem que ter licença de duas coisinhas só para poder fazer isso daí que você falou no SQL. Você faz lá no SQL Server sem custo adicional, né? O SQL, até na versão standard, você tem essa visão aí de análise de... O Oracle não vai ter. Então, aqui é o plano de execução no modo mais gráfico, né? Mas eu não uso. Eu já acostumei com o modo texto. Não gosto do modo gráfico porque às vezes isso aqui é configurável, às vezes ele omite algumas coisas, né? Por causa da configuração. E aí quando você vê no modo texto lá do jeito que eu gosto, você não corre esse risco dele estar omitindo algo. Então, basicamente é isso. Você queria ver o plano de execução, tá aqui, né? Aí os scripts eu vou compartilhar contigo. É o 1 e o 6. Alguma coisinha a mais aqui que... Cadê? Volta lá no plano de execução. Cadê? Onde está a tabela aí? Tabela, coaching, stop key, é isso? Card details. Bom, como é que eu faço para ver a última... Sei lá, esse plano é bem simples, né? Mas aí vamos pensar que eu cheguei no detalhe que essa tabela aí, na hora que ele fala, tá acessando essa tabela aí, o problema está aí. Para mim saber a última estatística dela, como que eu tenho algum lugar que eu vejo? Tem. Aí é o script 4, que eu separei lá os itens para você. Aí no script 4, na tabela Card Details. Então, vamos lá. Você queria saber se a estatística está atualizada ou não. Então, aqui eu já tenho um select, que eu pego estatísticas de tabelas. Eu vou filtrar aqui por essa tabela. And table name igual nome daquela tabela Card Details. Vou pegar a estatística só dela. Não pegou. Vou tirar essa outra cláusula aqui, que acredito que é por causa dela que não mostrou nada. Isso aqui também não vou precisar mais agora, porque você pediu. Então, pego na tabela DBA Tables. Eu peguei as principais colunas de estatísticas, tá? Não todas. Deixa eu pegar aqui também a Last Analyzed. Pronto. Então, estatísticas da Card Details. Ela tem aqui 7 milhões, 7 milhões e 500 mil linhas, 64 mil blocos, né? 42
bytes E aí, ganhos por linha. e a estatística rodou dia 23/5/2019. Exato. Não significa que está com estatística desatualizada. Por quê? Não, porque aí vai entrar em N detalhes aí. Se essa tabela é muito lida, muito acessada, muito. Se Né? teve atualizações, né? Então Sim. vamos lá. Vamos ver se ela teve atualizações. Então tem uma outra consulta aqui, ó, que na DBA Tab Modifications a gente consegue ver se tem atualizações que ainda não tiveram estatísticas computadas. Então vem aqui, ó, na DBA Tab Modifications, where, aí vou filtrar aqui por table name igual a card details. Ó, teve uma série de atualizações nela. Tá? Tudo 12/9/2021. Teve várias atualizações. O Oracle também ele segue um padrão de atualização de estatística, por exemplo, 20% para atualizar, Sim. aí ele atualiza. Ele tem por default, ele tem uma configuração que só só coleta de novo estatísticas daquele objeto se mais que 10% das linhas foram atualizadas. Então ele faz um sum praticamente, ó, dessas 3 colunas aqui, ó, insert, update e delete. O sum passou de 10%, aí ele vai lá e coleta isso num horário noturno, num horário janela. Tem uns jobs que rodam à noite, configurado isso automaticamente no Oracle a partir do 10. Aí ele roda isso das 10 da noite até 2 da madrugada, em dias úteis. Se for final de semana, começa no sábado às 2 horas da tarde e vai até às 2 da madrugada no domingo. Nesse horário, se o banco tiver ocioso, o Oracle vai lá e coleta estatística desses objetos que tiveram mais que 10% de atualizações. Tá. É configurável, tá? A partir do Oracle 11, você pode mudar. Ah, eu não quero só 10%. Eu quero que, quando teve 1% de atualizações, eu já quero que coleta. Ah, não, eu quero que 50%. Quando atualizou 50% das linhas, vai lá e coleta. Isso é configurável no nível de esquema, no nível do banco ou no nível de objeto. Você tem isso lá? Tenho. Eu consigo, mas eu tenho não automático, tá? Nada automático. Eu consigo customizar isso. Ah, sim, sim. Entendeu? Eu consigo customizar. Eu consigo, por exemplo, eu quero que faça as estatísticas, mas como o meu banco é muito grande, eu quero que faça das tabelas, de tais tabelas, a tais horários. Também dá para fazer isso no Oracle, né? Ah, dá. Por exemplo, Dá, na verdade, entre aspas. Se você quiser, o Oracle, por padrão, ele já tem aquele job default. O job default vai em tudo que tiver 10% atualizado. Ah, você não quer tudo, você quer customizar algo, aí você vai ter que mexer com parâmetros. Por exemplo, a tabela card details não é uma tabela crítica. Então, eu posso configurar ela para coletar estatística só quando eu tiver mais que 99% de atualizações. Tá? aí eu posso fazer um update estatístico, por exemplo. Por exemplo, eu vou passar uma percentagem para ela atualizar, ou seja, eu quero que atualize 30% dela. Sim, você tem coleta. Ou eu quero colocar, falar assim, olha, eu sei que minha última vez que ela rodou, ela tinha 1 milhão de registros, então agora eu quero setar ela para 2 milhões, entendeu? Sim. Você tem tudo isso você faz através dessa package aqui, ó, DBMS Stats. Ela tem um monte de procedures e através dela você pode, por exemplo, bloquear. Não quero mais que colete estatística da tabela card details. Você bloqueia a tabela. Ela tinha 1 milhão de linhas, agora ela tem 2 milhões. Você vai lá, tem uma package que agora eu não vou lembrar de cor o nome, deve ser set table, não vou lembrar agora de cor. Aí você coloca lá num rows igual a quantidade que você acredita que tem agora. Tá? Então dá para fazer sim. Tudo isso não é recomendável você forçar. Não, em nenhum banco é recomendável que você faça isso. Mas eu entendo que às vezes você não tem uma janela para atualizar a tabela, e aí você ajuda
né? Existem outras formas também de particionamento de tabela para evitar isso, mas às vezes é algo útil. E vamos, no SQL, a partir do SQL 2019, eu tenho alguns planos de manutenções onde eu posso, digamos o seguinte, eu tenho a janela da meia-noite às 2 da manhã para fazer a manutenção do banco. Beleza? Vamos pensar que a minha manutenção não dá para fazer nessa janela. Eu preciso de maior janela. Mas eu não quero perder o que eu fiz da manutenção. No SQL 2019, versão Enterprise, eu consigo parar o plano de manutenção e continuar da onde ele parou, entendeu? Aham. Claro, existem algumas limitações de tabela, algumas limitações do produto, mas dá para fazer isso. No Oracle tem algo parecido? Também. Ele tem jobs já automático para fazer algumas tarefas de manutenção do banco. Se, por exemplo, naquele horário janela das 22 até 2 horas da manhã ele não conseguiu coletar a estatística de tudo, ele para e continua de onde parou no dia seguinte. Legal. Aí dá para você parar na mão também. Eu não perco o que eu fiz, né? Não, não perde. Beleza. Não perde. A partir de qual versão ou é default isso do Oracle? Isso já é default no Oracle a partir do 10. Do Oracle 10G. Agora eu estou coletando estatística, você tinha perguntado também. Coletar estatística de uma tabela manualmente. Aquela package de DBMS Stats, tem aqui a Gather Table Stats. Estou passando o nome do esquema que está aquela tabela, que é o usuário para vocês lá, né? O esquema. Uhum. E aí o nome da tabela, Card Details. É uma tabela gigante, né? Então está demorando um pouco. Até porque também está rolando a carga lá. Você está atualizando a estatística já, né? Atualizando a estatística dela. Aí eu vou parar aquela carga lá, porque ela vai concorrer com isso daqui, né? Aí demora, parei lá, já até terminou a coleta de estatística. Terminou, depois de algum tempo, o Oracle vem e pega os valores daqui e zera. Ó, já zerou. Zerou entre aspas, né? Depois ele fez mais 2 inserts, mais 2, e mais um insert. Fez mais 4 inserts lá em 3. Pode ser que o tempo de você estar parando lá o estresse, ele teve esse insert aí. Ele conseguiu ainda fazer mais 4 inserts, depois que terminou a estatística. A coleta. Se eu coletar de novo agora, vai ser bem rápido, que agora não vai ter muita coisa, né? Apesar que aí depende de configuração também, não é muito rápido nesse caso, não. Tem algumas configurações que a gente pode fazer para coletar estatísticas em tabelas particionadas que não estão habilitadas agora. Eu mostro normalmente durante o treinamento. O Oracle, por padrão, ele é meio burro ainda na questão de coleta de tabela particionada. É burro na configuração default. Mas você pode configurar para ele coletar estatística somente daquela partição que teve atualização. Então, a gente viu ali que só teve 3 ali que teve inserts, né? Uhum. E aí, na configuração padrão, ele vai pegar todas. Aí vai demorar mais mesmo. Aqui tem para configurar, para coletar de um esquema inteiro, ó. Gather Schema Stats. Ó, terminou. Terminou? Possivelmente já sumiu daqui, porque a atualização aqui é assíncrona, já sumiu daqui também, ó. Então, tá tudo atualizado. E aí, se a gente for ver as estatísticas da Card Details, aquele Last Analyzed vai mostrar agora, né? 12/9, 0 e 34, que é a hora da VM. Quantidade de linhas, blocos. Bloco padrão, tamanho de bloco padrão no Oracle é 8K. Quero saber o tamanho dessa tabela, é só multiplicar isso daqui por 8K. Eu tenho um histórico de quanto tempo levou a estatística da tabela? Tem também, tem outras visões aqui que mostra isso. Ó. Histórico de estatísticas coletadas, tem essa daqui e tem a de baixo. Em alguma das duas vai mostrar, peraí. Ó, Card Details, 12/9. 3 minutos. Começou a estatística aqui, mas acho que eu omiti a coluna tempo. Nessa daqui deve ter. Né? Card Details, começou isso, horário. Ó. Duração, 54 segundos, ó, completou. Show.
Então tem aqui, ó, todas as vezes que eu mandei Isso, coletar, o tempo de porque cada um. isso é importante, né? Você às vezes precisa rodar uma estatística, você não sabe quanto tempo levou a última, você, com esse parâmetro aí, você consegue ter uma média aí de quanto tempo pode levar. Claro que impacta aí o que vai estar rolando no banco naquele momento, enfim, mas já é o norte, né? É isso aí. Beleza? Beleza? Sobre estatística, tranquilo? Mais uma Tranquilo? coisa aqui sobre estatística? Não. O Oracle, ele guarda, por padrão, a retenção de 31 dias. Ele consegue guardar esse histórico também de estatísticas de 31 dias. Então, por exemplo, coletou estatística, às vezes acontece de o SQL ficar pior, você pode retornar a estatística anterior. Então, ele mantém um histórico de até 31 dias de estatísticas anteriores. Aí você quer retornar a estatística anterior, tem uma procedure lá no DBMS Stats, que é Restore Table Stats, você usa ela para retornar a estatística do dia tal. Não dá para fazer isso. Já precisei usar isso. O SQL também você tem um esquema para voltar uma estatística. Às vezes, até hoje eu não entendi quanto que uma estatística poderia ficar pior, mas enfim. Não, na verdade, as estatísticas não fica pior. É que às vezes atualizou a estatística, o plano de execução que é gerado Muda, com né? essa nova estatística não ficou legal. Então, o problema é na geração do plano. Nem sempre o otimizador gera o melhor plano possível. E aí ele gerou um plano pior, você retorna a estatística anterior, volta ao que era antes. No SQL, a partir do 2016, vamos pensar o seguinte, eu tenho um plano de execução e eu tenho um outro plano de execução. Eu identifiquei que o primeiro plano de execução ele é mais performático que o segundo. Eu posso chumbar, falar, olha, SQL, eu quero que você execute sempre esse plano. Uhum. Aqui no Oracle também dá. Aí tem até um artigo no meu blog, quer ver, que é o SQL Plan Management. Eu já usei isso inúmeras vezes também. E uma vez lá que eu usei, eu resolvi escrever o artigo para compartilhar. SQL Plan Management. Então, já aconteceu comigo inúmeras vezes. Às vezes o mesmo SQL Isso é comum. Isso é tem comum, vários tá? planos. Né? E um plano é ruim, o outro é bom. Você precisa chumbar o plano bom, né? Exato. Isso é comum no SQL, tá? Aí aqui eu ensino como fazer isso. Você chumbar o plano bom. Tá, já anotei aqui também. Tá. Aí tendo alguma dúvida, depois você me pergunta aí também. Depois você pode deixar até uma pergunta aqui no post. Mas isso eu já usei várias vezes também. Beleza. Estatística aqui, mais alguma pergunta? Não. Não? Deixa eu fechar ele aqui, então, esse script aqui. De plano de execução, tranquilo? Fechou aqui também? Mais alguma pergunta? O plano de execução, a parte de visualizar alguma recomendação tem que ter o Tiny Packet, né? Não sei se você tem, se você pode executar ele aí. Aí eu vou deixar para a gente falar isso na próxima conversa, porque daqui a pouco eu vou ter um compromisso, aí eu não vou poder estender. Tá bom. Vai demorar mais. Aí eu vou encerrar aqui, então. Essa parte aí que você quer ver a recomendação, eu coloquei num outro script aqui, eu não lembro qual, mas já está em outro script. Eu vi que você colocou lá no documento. Então a gente continua depois. E aí eu vou encerrar essa parte aqui também do pegar os dados das sessões, né, dos processos, dos SQLs, aqui também encerrou para você, né? Sim. Sim? Sim. Acho que daí já dá para caminhar. Então eu vou pedir para a gente continuar isso outro dia. Tá bom. Aí eu vou até parar a gravação aqui.